Boa tarde, alunos do oitavo ano. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Pessoal, no bimestre passado, nós estudamos aqueles gêneros que fazem a gente exercer o nosso papel de cidadão, né? Que foi o debate regrado, as cartas argumentativas e o abaixo-assinado. Todos esses gêneros, eles tinham a finalidade de fazer com que os seus participantes exercessem o seu direito de cidadania, reclamando, solicitando algo, né, em comum, né, ou em grupo, como no caso do abaixo-assinado, a alguma autoridade ou algum autoridade em específico, né? Nesse bimestre nós vamos estudar três gêneros que têm a ver com representações em palco, como é o caso do texto teatral escrito, o texto teatral leitura dramática e o roteiro de cinema. Inicialmente, nós vamos conhecer um pouco mais das características do texto teatral escrito. O texto teatral se assemelha-se ao narrativo quanto às características, uma vez que o mesmo se constitui de fatos, personagens e história. O enredo representado, que sempre ocorre em um determinado lugar, dispostos em uma sequência linear, representada pela introdução ou apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. A história em si é retratada pelos atores, a história em si é retratada pelos atores por meio dos diálogos, né? Onde podem existir diálogos ou podem existir monólogos. Diálogo, que é uma conversa entre duas ou mais pessoas, e os monólogos, que são conversas somente com uma pessoa, no qual o objetivo maior da pauta-se em promover uma afetiva interação com o público espectador, onde razão e emoção se fundem, se misturam, a todo momento proporcionando prazer e entretenimento. Pelo fato de o texto teatral ser representado e não contado, ele dispensa a apresentação do narrador, pois, como anteriormente mencionado, os atores assumem um papel de destaque no trabalho realizado por meio de um discurso direto, de acordo com outros recursos que tendem a valorizar ainda mais a modalidade em questão, como pausas, a mímica, a sonoplastia, os gestos e outros elementos ligados à postura corporal, né? A questão do tempo difere-se daquele constituído pelo narrativo, pois o tempo da ficção, ligado à duração do espetáculo, coincide com o tempo da representação. Então, percebam que quando os atores estão em cena, né, muitas vezes eles não necessitam nem de palavras, com a sua gesticulação, né, com as mímicas, as pausas entre um ato e outro, né, os olhares, as formas do corpo se comportar dentro do espetáculo. Muitas vezes isso já diz muito sobre o espetáculo, ok? O texto teatral é semelhante ao narrativo, ele apresenta algumas pequenas diferenças. Enquanto que o texto narrativo há a presença do narrador, no texto teatral são os próprios atores que nos contam tudo, por meio de um diálogo constante. Por isso que nossa presença é de extrema importância para eles, pois vivemos ali juntos todas as emoções transmitidas. Caso contrário, tudo se tornaria vago e sem sentido. Então, pessoal, uma das principais características do texto teatral é que ele não possui um narrador. Os próprios autores, os próprios personagens, né? Eles já vão por si só mostrando a mensagem que aquele texto vai procurando demonstrar para a plateia. Além desse aspecto, há ainda outros detalhes,
como é o caso do cenário, quase sempre decorado de acordo com o tema que se apresenta no momento. A iluminação, o figurino dos apresentadores, sua expressão corporal, como gestos, mímica e entre outros. A música e mais uma infinidade de outros elementos. Na escrita, o texto segue os mesmos padrões do narrativo, isto é, o diálogo é retratado por meio da presença do nome do personagem, antecedendo as falas ou dos sinais de pontuação, e são colocadas travessões para indicar a mudança das falas dos personagens, como também existem alguns trechos em destaque, normalmente escritos com letras diferentes. Esses trechos não fazem parte das falas, somente servem para indicar alguma mudança de comportamento por parte dos participantes. Pessoal, olha, no texto teatral escrito, né, ele pode ser feito de duas maneiras, onde o nome do personagem vai constar e logo à frente a fala dele, ou simplesmente no lugar dessa identificação do personagem vai existir um travessão. Mas já que se trata de um discurso direto, mas o que a gente percebe também é que existem lá no meio do texto, né, algumas palavras com letrinhas diferentes. Quando diz risos, né, por exemplo, risos, abaixa a cortina, fecha a porta. Então, essas ações são chamadas de rubricas, né? As rubricas, elas querem demonstrar para a plateia, para o leitor, né, algumas ações que acontecem dentro da narrativa, né, que não são faladas pelos personagens, mas que ela é mostrada pelo autor de uma maneira que dê mais ênfase à apresentação do texto. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo e espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário, a mudança de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares, e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, a cena, o ato, personagens e as rubricas, né? Rubricas, que é a interpretação de um movimento, como eu já falei para vocês. Muitas vezes o autor diz, uma porta fechou, né? Fulano saiu de repente. Ou seja, são algumas ações feitas pelos personagens, né? Onde o autor vai colocar através dessas rubricas essas ações que acontecem na narrativa, ações que vão acontecer quando os personagens não podem transmitir somente pela fala, né, a comunicação em si. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagem e as rubricas, que é a interpretação de movimento. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos, né? Por que não existe um narrador? Porque as próprias falas dos personagens, né, já mostram a mensagem desses personagens como um todo, sem haver a necessidade de um narrador, né, de narrar o enredo de uma forma em primeira pessoa ou em terceira pessoa, por exemplo, né? Mas como não tem essa necessidade, então os próprios personagens já vão eles mesmos mostrar a comunicação, o enredo da narrativa. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo, certo? Como eu já falei, né, lá no iniciozinho do slide aqui,
O texto teatral, ele pode ser dividido em atos e pode ser dividido em cenas, certo? Essas cenas são as partes mais curtas e os atos são as partes maiores, né, de uma duração maior. As principais características do texto teatral escrito são textos que são feitos para serem encenados, ou seja, eles são a base, né, eles são a base para uma apresentação oral. Para aquela apresentação dê certo, é necessário que exista algo escrito. Então, esse texto teatral escrito, ele precisa ser feito para depois os personagens de posse desse texto, né, eles vão estudar para poder fazer a encenação. É um gênero narrativo, onde se vai narrar um enredo, uma história. Há o diálogo entre os personagens. Novamente, pode existir esse diálogo ou também simplesmente um monólogo, né? Discurso direto. O que é esse discurso direto? Não há a presença do narrador, não há a presença do narrador para determinar alguns momentos da narrativa. Não. Aqui o discurso, a comunicação, ela é feita pelos próprios personagens. Quando no texto teatral escrito, né, a identificação desses personagens é feita, né, com o nome do personagem antes da fala dele. Ou simplesmente, quando não houver esse nome desse personagem, simplesmente travessão. Ele é composto por atores, plateia, público, né? Cenário, figurino e sonoplastia, linguagem corporal e gestual. O que é essa linguagem corporal e gestual? A linguagem do corpo, né? Gestual. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir aquele filme do Charles Chaplin, né? O filme do Charles Chaplin, que inclusive ele ainda era em preto e branco na época, não existe falas, né? O personagem do Carlitos, ele vai encenar o enredo, a narrativa, né? Só através da linguagem de gestos e a linguagem corporal. Nem mesmo, né, com a ausência dessas falas da fala pelo personagem do Charles Chaplin, né, o Carlitos, mesmo sem o texto oral, ele não perdeu o sentido. Por quê? Porque essa linguagem corporal e a linguagem gestual, ela diz muito sobre o que os atores querem passar para a sua plateia. A ausência de narrador. Por quê? Novamente, porque os próprios atores já desempenham um papel central, dispensando a presença do narrador, ok? A estrutura. Quando produzidos, são divididos de maneira linear em introdução, a complicação, o clímax e o desfecho. O que é linear? Em ordem, né? A introdução ou apresentação. O foco na apresentação dos personagens, espaço, tempo e tema. A complicação ou conflito, né? Ou muitas pessoas também podem chamar de desenvolvimento. Determina as peripécias da peça teatral. E o clímax é o momento de maior tensão da trama, ou seja, é o ponto alto da narrativa, né? É através é através desse clímax, né, que toda uma ação pode ter uma reviravolta dentro da narrativa. E o desfecho, que é o desenlace da ação dramática, é o que vai acontecer, né, lá no final, ao se terminar o enredo. Agora, os gêneros teatrais mais conhecidos são a tragédia, a comédia e a tragicomédia, né? Os autos e as farsas fazem parte dos textos teatrais. Os autos são textos mais curtos, de caráter cômico, enquanto as farsas são mais satíricas, com crítica a diversos aspectos da sociedade. Nós temos um exemplo, né, o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, ele é uma mistura, né, de alto com romance, né?
E a farsa, nós temos a farsa de Inês Pereira também, que ela vai apresentar muito uma ironia, uma sátira, né? E uma crítica aos valores da sociedade da época, certo? Pessoal, agora eu quero que vocês abram o livro de vocês, na página 142. 142. Página 142. 142. Livro de literatura, página 142. Na página 142, nós temos o texto teatral escrito, o gênero em foco. O texto a seguir faz parte de uma das peças teatrais mais prestigiadas do teatro brasileiro, O Santo Inquérito, de Dias Gomes, que foi escrito em 1966. Na cena mostrada no trecho, situada no ano de 1750 no interior da Paraíba, Branca Dias salva o padre Bernardo de afogamento. Nesse primeiro contato entre os dois, observa-se já o conflito central da peça, a ingenuidade, a alegria e a espontaneidade da jovem, em contraste com formas arraigadas de pensamento do religioso, certo? Nós vamos precisar fazer a leitura desse texto, né, do Santo Inquérito, para que a gente possa responder as questões lá na frente. Padre Bernardo, fora de cena, gritando. Quando ele diz essas letrinhas aqui, pessoal, olha, quando ele diz fora de cena, gritando, certo? Isso aqui não é a voz do personagem. Isso aqui é o que eu já expliquei para vocês, que é chamado de rubrica, né? São algumas palavrinhas que vão determinar uma determinada ação dentro do enredo. Socorro! Aqui Del Rey. Branca sai correndo, volta amparando o padre Bernardo, que caminha com dificuldade, quase desfalecido. Ela o traz até o primeiro plano e aí o deita de costas. Debruça-se sobre ele e põe-se a fazer exercícios movimentando seus braços e pernas, como se costuma fazer com os afogados. Vendo que ele não se reanima, cola os lábios na sua boca, aspirando e expirando, para levar o ar aos seus pulmões. Padre Bernardo, de olhos ainda cerrados, balbucia: Jesus, Jesus, Maria, José. Ele vai se reanimando aos poucos, abre os olhos e vê Branca de joelhos ao seu lado. O padre Bernardo: obrigado, Senhor. Obrigado por ter desatendido ao meu apelo desesperado. Não sou merecedor de tanta misericórdia. Ele beija repetidas vezes um crucifixo que traz na mão. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Aí a Branca: achava melhor o senhor deixar para rezar depois. Agora era bom que virasse de bruços e baixasse a cabeça para deixar sair toda essa água que engoliu. Ajudado por ela, ele vira de bruços e baixa a cabeça. Ela pressiona sua nuca para fazer sair a água. Branca: se eu não chego a tempo, o senhor bebia todo o rio Parnaíba. E o padre Bernardo senta-se meio atordoado ainda. A minha canoa? A Branca: a canoa. O senhor emborcado rio abaixo. Tinha alguma coisa de valor? E o padre Bernardo: tinha o cofre com as esmolas. A Branca: muito dinheiro? Padre Bernardo: bastante. A Branca: agora deve estar no fundo do rio. Padre Bernardo: só conseguia agarrar o crucifixo, tinha de escolher uma coisa ou outra. A Branca: foi uma pena. Com o dinheiro, o senhor talvez comprasse 2 crucifixos. E quem sabe ainda sobrava. Padre Bernardo: não diga isso, filha. Branca: por quê? Padre Bernardo: porque é o Cristo, não é coisa que se compre. Tivesse eu escolhido o cofre, certamente a esta hora estaria no fundo do rio com ele.
Foi Jesus que me salvou. A Branca, timidamente. Eu ajudei um pouco. E o padre Bernardo, eu sei. Você foi um instrumento. Não estou sendo ingrato. Sei que arriscou a vida para me salvar. A Branca, não foi tanto assim. O rio aqui não é muito fundo e a correnteza não é lá tão forte. Quando a gente está acostumado. E o padre Bernardo, acostumada? Branca, venho banhar-me aqui todos os dias. Sei nadar e salvar alguém que está se afogando. É só puxar pelos cabelos. Com o senhor foi um pouco difícil por causa da tonsura. Tive de puxar pela batina. Me cansei um pouco, mas estou contente comigo mesma. Hoje vai ser um dia muito feliz para mim. E o padre Bernardo, Deus lhe concede essa alegria e lhe faça todos os dias praticar uma boa ação como a de hoje. E a Branca, não é fácil. Acho que as boas ações só valem quando não são calculadas. E Deus não deve levar em conta aqueles que praticam o bem só com a intenção de agradar-lhe. Estou ou não estou certo? Padre Bernardo, bem. A Branca, não foi querendo agradar a Deus que eu me atirei ao rio para salvá-lo. Foi porque isto me deixaria satisfeita comigo mesma. Porque era um gesto de amor ao meu semelhante. E é no amor que a gente se encontra com Deus. No amor, no prazer e na alegria de viver. Ela nota que o padre se mostra um pouco perturbado com as suas palavras. Estou dizendo alguma tolice? E o padre, no fundo, talvez não. Mas a sua maneira de falar... Quem é o seu confessor? E a Branca, não tenho confessor. Vivo aqui no engenho velho, que é de meu pai, Simão Dias, que o senhor deve conhecer de nome. Custo aí à cidade. E o padre, não vai à missa aos domingos, ao menos? A Branca, nem todos os domingos. Mas não pense que porque não vou diariamente à igreja, não estou com Deus todos os dias. Faço sozinha as minhas orações, rezo todas as noites antes de dormir e nunca me esqueço de agradecer a Deus tudo que eu recebo dele. E o padre, gostaria de discutir com você esses assuntos. Não hoje, porque estamos ambos molhados, precisamos trocar de roupa. E a Branca, vamos lá em casa, o senhor tira a batina e eu ponho para secar. Posso lhe arranjar uma roupa do meu pai enquanto o senhor espera. E o padre, a proposta parece assumir para ele um aspecto de tentação. Não, isso não é direito. E a Branca, por que não? O padre, já lhe deu muito trabalho por hoje. É preciso voltar quanto antes ao colégio. E a Branca, que colégio? O padre, o colégio dos jesuítas, sou o padre Bernardo. E a Branca, lá aceitam moças? E o padre, não. Só meninos, rapazes. E a Branca, por que nunca aceitam moças nos colégios? E o padre, porque moças não precisam estudar. E a Branca, nem mesmo ler e escrever? O padre, isso se aprende em casa, quando se quer e os pais consentem. A Branca, com certo orgulho, né? Eu aprendi, sei ler e escrever. E Augusto diz que faço ambas as coisas melhor do que qualquer escrivão do ofício. E o padre, quem é o Augusto? É a Branca, meu noivo. Foi ele que me ensinou. Mas foi preciso que eu insistisse muito e quase brigasse com meu pai. É tão bom. E o padre, lê? Branca, sim. Sabe as coisas que mais me divertem? Ler histórias e acompanhar a procissão de formigas. O padre ri. Sério? Tanto nos livros como nas formigas a gente descobre o mundo. Ri. Quando eu era menina, conhecia todos os formigueiros do engenho. O capataz botava veneno na boca dos buracos e eu saía de noite de panela em panela limpando tudo. Depois ia dormir satisfeita por ter salvo milhares de vidas. O padre espirra. Branca, oh, mas o senhor com essa roupa molhada no corpo e eu aqui contando histórias. O senhor me desculpe. Padre, não tenho que desculpá-la, tenho que lhe agradecer, isto sim. Gostaria muito de continuar a ouvir suas histórias. Todas as histórias que você tiver para me contar. E a Branca, pois venha nos visitar lá no engenho. Eu me chamo Branca. Ela beija a mão
que lhe estende. Ela beija a mão que ele lhe estende. E o padre: Branca, você é um dos tesouros do Senhor. Preciso cuidar de você. Aí ele sai. Pessoal, tem uma palavrinha desconhecida lá no texto, que é a tossura, né? Que é um corte de cabelo de forma arredondada no topo da cabeça, muito usados pelos clérigos. Lá na página 145, nos textos teatrais, o desenvolvimento das ações e a caracterização dos personagens se dão por meio dos diálogos. Releia estes trechos do texto teatral lido. Padre Bernardo: Deus lhe concede essa alegria e lhe faça todos os dias praticar uma boa ação como a de hoje. E a Branca: Não foi querendo agradar a Deus que eu me atirei ao rio para salvá-lo. Foi porque isso me deixaria satisfeita comigo mesma, porque era um gesto de amor ao meu semelhante. Então, pessoal, como cada personagem vê a prática de boas ações para com os semelhantes? Primeira opção: obediência, na concepção do padre, e solidariedade na concepção de Branca. Segunda opção: gesto que se pratica naturalmente na concepção tanto do padre como na de Branca. Terceira opção: um meio a ser utilizado de forma proposital com o fim de se tornar virtuoso. Então, pessoal, tá na cara esse aqui, né? Que é a primeira opção, que é a obediência na concepção do padre e solidariedade na concepção de Branca. Segunda questão. No texto, percebe-se a presença de valores do século XVIII, época em que se passa a história. Letra A. Que concepção o padre expressa a respeito da educação feminina? Responda. Que concepção o padre expressa a respeito da educação feminina? Então, pessoal, olha. Que concepção o padre expressa a respeito da educação feminina? O padre diz que a educação formal não convinha para as mulheres, mas somente aos homens. Os colégios só aceitavam rapazes porque as moças, na visão que ele tinha, né, que era predominantemente da época, não precisavam estudar. Conforme fica claro no trecho do texto, ler e escrever se aprende em casa quando se quer e os pais consentem. Então, naquela época, né, gente, a gente via uma sociedade tipicamente machista, né? Onde aos homens era atribuído todos os direitos, né? E às mulheres nada. Letra B. Branca aceita essa situação? Sim ou não? Branca aceita essa situação? Branca aceita essa situação? Branca aceita essa situação? Não. Não, ela não aceita essa situação. Ela aprendeu a ler e a escrever com o noivo. Não. Ela aprendeu a ler e a escrever com o noivo. Letra C. O que as duas personagens masculinas mencionadas no texto, o pai e o noivo de Branca, pensavam sobre mulheres não serem letradas? O que é que o pai e o noivo da Branca pensavam sobre a respeito das mulheres não estudar?
noivo da Branca, pessoal, o noivo dela, discordava, tanto que ensinou Branca a ler e a escrever. E o pai concordava, tanto que só consentiu que Branca aprendesse a ler e a escrever depois de muita insistência dela. Terceira questão. Terceira questão. A maneira como Branca se expressa reflete o modo como ela vive e pensa. Letra A. Quando Branca explica o motivo de ter se atirado ao rio para salvar o padre, este comenta sobre o que ela diz, mas a sua maneira de falar. O que pode ter causado estranheza ao padre? O que pode ter causado estranheza ao padre? O fato da Branca relacionar as ações humanas ao amor, né? Ao prazer e à alegria de viver e não a Deus. Então, o que pode ter causado estranheza ao padre? O fato de que Branca relacionou as ações humanas ao amor, ao prazer e à alegria de viver e não a Deus, né? Na página 146. Página 146. Página 146. Por que a explicação de Branca não foi bem recebida pelo padre? Porque isso, né, gente, mostrava que ela não era uma religiosa. Porque a explicação dela revelava uma ideia pouco religiosa da vida. Por quê? A explicação dela revelava uma ideia pouco religiosa da vida. Letra C. Letra C. O que a moça pretendia dizer com a afirmação? Tanto nos livros como nas formigas, a gente descobre o mundo. O que ela queria dizer com isso? Tanto nos livros quanto nas formigas, a gente descobre o mundo. Tanto nos livros quanto nas formigas, a gente descobre o mundo. Ora, ela queria dizer que a gente pode conhecer o mundo pelos livros e pela observação direta da natureza. Naquela época, pessoal, na opinião do padre, né, de acordo com o que a gente viu no texto, né, uma mulher, ela deveria conhecer o mundo só através da religião e não pela cultura letrada, né, com os livros. Para vocês verem como naquela época, hoje a gente vive no céu, né? Naquela época a gente tinha uma cultura totalmente machista. E a letra D. O que na despedida leva o padre a dizer? Preciso cuidar de você. Letra D. O que na despedida leva o padre a dizer? Preciso cuidar de você. Olha, como ele percebeu, né, que a personagem não era muito religiosa, né? Ele achava que Branca, né, ela vivia num mundo perigoso. Então, cuidar de Branca seria para ele uma forma de procurar modificá-la quanto ao seu modo de pensar. Ele considera o modo de pensar de Branca pouco religioso e por isso perigoso. Cuidar de Branca seria para ele uma forma de procurar modificá-la quanto ao modo dela pensar. Pessoal, nós vamos fazer só até aqui, certo? Vocês vão fazer em casa para a gente corrigir na nossa próxima aula, da 4ª questão até a 10ª. Da 4ª até a 10ª questão, para que a gente possa corrigir na nossa próxima aula, porque eu tenho outro assunto com vocês. Outra coisa também, eu deixei lá na introdução do vídeo da plataforma,
eu deixei um vídeo lá do professor Guga Valente, né, explicando mais outros detalhes do texto teatral escrito, certo? Outros detalhes do texto teatral escrito, para complementar a nossa aula, tá bom? Pessoal, ó, nós, no primeiro bimestre, né, vocês trabalharam um livro com o professor Elton. No segundo bimestre, como foi a questão do início da pandemia, né, onde tanto a gente, professor, quanto vocês, alunos, nós vivemos uma fase de adaptação, né, da plataforma, dessa modalidade de ensino virtual. Então, foi um bimestre corrido, entre aspas, né, por conta desse aprendizado que a gente estava aprendendo juntos. O terceiro bimestre foi um bimestre também corrido, porque ele já iniciou dia 10 de agosto, a primeira semana de agosto a gente teve recesso, né? E terminou no dia 25, né? Dia 25 de setembro. Portanto, a gente teve um pouco mais de um mês, mais ou menos um mês e meio de conteúdo, não deu tempo a gente vê nossos paradidáticos, mas nesse bimestre, tanto o professor Elton quanto eu, nós vamos precisar trabalhar esses paradidáticos, certo? E o paradidático que eu escolhi para vocês trabalharem esse bimestre é o paradidático A Cor da Ternura, que ele é da Geni Guimarães. A Cor da Ternura, que ele é da Geni Guimarães. Então, pessoal, vocês vão fazer a leitura desse texto, desse livro, certo? Para a gente comentar, fazer um trabalho sobre ele na nossa próxima aula de literatura, que vai ser na próxima sexta-feira, certo? Ele é um livrinho pequeno, ele tem o quê? Tem menos de 90 páginas de leitura. A letra é grande, certo? Então, vocês vão trabalhar, nós vamos trabalhar esse texto, esse livro, a partir da próxima semana, certo? A partir da próxima semana, a gente já vai estar trabalhando esse livro. Mas eu preciso que, antes disso, vocês façam a leitura dele. Ou, se não der para terminar, que pelo menos iniciem a leitura para a gente poder fazer as nossas observações já iniciando na nossa próxima aula, certo? E como tarefa, né, que eu já falei para vocês vão estudar, vão fazer o restante da página 146 e a página 147. Restante da página 146 e a página 147, além de vocês verem um videozinho lá do professor Guga Valente, que está lá na introdução da plataforma, certo? Para que vocês tenham uma ideia mais abrangente sobre o texto teatral escrito, tá bom? Então, terminando aqui a aula, vocês vão ver o videozinho que eu deixei para vocês lá na plataforma, tá certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja a todos nós e nossas famílias. Tchau, tchau.